Fala galera, beleza? Professor Marden Moura com você para mais uma aula de filosofia, aula em que nós vamos abordar o pensamento ético da liberdade da vontade e aquilo que nós chamamos, segundo Kant, de o imperativo categórico, tá certo? Então hoje nós vamos falar sobre isso, que é um tópico aí muito importante para o vestibular da UES, tá bom? Estamos ainda no módulo 2, o módulo que trata sobre ética, e estamos indo agora para a aula de número 8. Primeira coisa, bebê, olha para cá. Quando nós falamos em Kant, nós estamos falando de um dos maiores filósofos do mundo moderno, que escreveu nas reflexões epistemológicas a crítica da razão pura, escreveu também a crítica da razão prática, tá certo? Que é onde nós vamos ter aí a primeira ideia, a primeira fundamentação aí de Kant ligada à sua obra crítica sobre a questão ética e moral. Então, ó, o nome dessa obra, Crítica, certo? Da razão prática. E outra obra de Kant que vai fundamentar aí, tá certo? Essa filosofia da ação, essa filosofia moral, é o que nós chamamos de metafísica dos costumes, certo? Então, é isso que o Kant vai propor. A chamada crítica da razão prática, onde ele vai responder à pergunta: o que devo fazer? E na metafísica dos costumes vai ter uma fundamentação teórica metafísica dessa teoria ética que nós chamamos, segundo ele mesmo, de deontologia, certo? Professor, o que é que significa deontologia? Deon é relativo ao dever. A ética do Kant é a ética deontológica, a ética que se baseia no dever. Essa ética, pessoal, ela se estrutura em 4 pontos fundamentais, em 4 pontos básicos. Primeiro, a razão é a faculdade que vai possibilitar ao sujeito ter autonomia, certo? E, obviamente, que vai possibilitar ao sujeito, tá, a liberdade. Nós estamos, tá certo, pessoal, com Kant no século XVIII, na Alemanha. A liberdade para Kant, ela era necessariamente uma liberdade que precisava ser regrada por uma lei moral. Então, no século XVIII, os próprios iluministas dizem isso, né? Não existe ali uma liberdade irrestrita, você fazer o que quiser. A liberdade, ela está vinculada a leis. E a razão é a faculdade que vai me permitir compreender quais são essas leis e vai me dar autonomia na execução dessa lei e, portanto, vai me dar a liberdade. Segundo Kant, segundo ponto fundamental dessa ética deontológica, a ética que se baseia no dever. Os seres humanos, portadores de uma razão, eles devem ser tratados como fim em si mesmos. Ou seja, você nunca deve usar o ser humano como um meio, por exemplo, para conseguir alguma coisa. Você nunca deve tratar o ser humano como um meio para você conseguir se vingar. Ser humano não é um copinho descartável dentro do qual você coloca água, toma água e depois descarta o copo descartável. O ser humano não é descartável. O ser humano precisa ser tratado como fim em si mesmo e nunca como meio. Se eu trato o ser humano como meio, eu não o trato como ele merece, mas ele é simplesmente uma ponte sobre a qual eu passo para conseguir chegar aonde eu quero. Terceira coisa, segundo Kant, existem valores, no caso, valores morais absolutos. Existe um mal absoluto, existe um bem absoluto, e nós temos a racionalidade. A ciência da razão nos permite fazer um discernimento entre aquilo que é correto, que é baseado no dever, aquilo que é bom, a boa vontade é baseado no dever, e aquilo que é mal. E por fim, pessoal, se a ética deontológica é uma ética que se inclina ao dever, uma ação moral para Kant, ou seja, se você quer realizar uma ação moral,
necessariamente essa sua ação moral, ela precisa estar em conformidade ao dever. A ética do Kant é a ética do dever. Presta atenção, você pega aqui esses 4 pontos, ó, e esquematiza aqui. Presta atenção de novo, ó, se liga. Você tem 4 pontos fundamentais do pensamento ético de Kant. Tá vendo, ó? A setinha que está sistematizando. Lei moral, ela influencia, ela de alguma forma determina se a minha ação é ética ou não. E essa lei moral que vai me levar à ação ética, que vai me levar à execução de uma ação ética, ela vai me trazer a liberdade, tá certo, pessoal? Saindo da frente para vocês tirarem o print aí da lousa, tá bom? Mas sempre lembrando, ó, esse esquemazinho aqui, tá bom? Esse esquema é o que nós estamos trazendo daqui, desses 4 pontos fundamentais. A lei moral é aquilo que vai influenciar uma ação ética e que, consequentemente, vai determinar a liberdade do ser humano. Ser livre não é outra coisa senão cumprir uma ação ética. Ação ética só é ação ética se ela está vinculada à lei moral. Mas, professor, como é que eu vou saber o que é essa lei moral? É a lei que está, por exemplo, na Constituição? É não. Segundo Kant, essa lei moral, pessoal, ó, ela é a priori, ou seja, ela já pertence, ela já está, a setinha aqui no ar, né? Já está na sua razão. Ela já está presente na sua racionalidade. Não pode haver jamais uma lei moral que já não esteja presente na razão, no pensamento de um indivíduo, tá bom? Olha só, essa lei moral, ela vai nos levar à execução do imperativo categórico. Segundo Kant, nós vamos ter aí 2 tipos de imperativos. Imperativos são ordens que vão orientar a nossa conduta, tá bom? O que é um imperativo categórico? O imperativo categórico é uma lei fundamental, moral da razão humana que fundamenta uma ação, ó, no dever. Então, o imperativo categórico é nada mais, nada menos do que uma lei universal da razão, que está presente em todos os seres humanos, seja de uma etnia indígena, seja de uma etnia europeia, seja branco, seja preto, seja rico, seja pobre, independentemente do gênero, todas as pessoas, elas possuem como que, de alguma forma, na sua racionalidade, um imperativo categórico. Ou seja, uma lei universal da razão, que é totalmente a priori, que é independente de todos os sistemas legais que regem a sociedade e que vai, de alguma forma, fundamentar uma ação baseada no dever, que vai fazer a gente tratar os outros não como um copinho descartável, que vai fazer a gente tratar os outros como fim em si mesmos, tá bom? Só que existe um outro tipo de imperativo. Esse tipo de imperativo, que é absolutamente diferente, contrário ao imperativo categórico, é um imperativo hipotético. Esse imperativo hipotético, ele já, diferentemente, ele vai fundamentar uma ação por um interesse exterior. Como assim, professor? O imperativo hipotético é uma ordem, certo? O imperativo é uma ordem que se manifesta em mim, mas que me implica, que me influencia, que me leva a querer realizar uma ação, não pelo dever, mas me leva a querer realizar uma ação que sempre vai beneficiar a mim e não a outras pessoas, tá bom? Essa é a tese do chamado imperativo hipotético, que é diferente do imperativo categórico. Vou te dar um exemplo que isso vai ficar marcado na sua mente. Vamos imaginar que você, tá bom? Que você tem um filho, tá bom?
E esse seu filho, bebezinho, 2 anos, tá bom? Ele é assassinado por um traficante. Olha que exemplo pesado. Você tem um filho, esse seu filho é assassinado por um traficante. Você denuncia ele para a polícia, você tenta fazer de tudo para ele ser preso e ele não é preso, certo? Porque ele tem influências externas e consegue isso. O que acontece? Um dia, você passa o tempo, você começa a trabalhar como salva-vidas, tá bom? E de repente, você entrou no mar para nadar e tudo, e se depara com aquele traficante. Ele entrou também para nadar, só estão vocês dois ali no mar, e de repente esse traficante ele tem uma cãibra, e ele começa a afundar. Ele não te reconhece, mas você sabe quem ele é. Ele começa a afundar, se debater, porque ele ficou com cãibra e ninguém tá vendo. Você é a única pessoa que pode ajudá-lo. O que você faz? Kant diz, dentro de nós vai existir uma inclinação a dizermos assim, ele merece morrer, porque a sociedade vai ser melhor sem ele. Mas existe também dentro de nós a figura de um inquilino que latentemente diz qual é o teu dever. O teu dever não é usar a morte desse traficante para melhorar a sociedade para ti e para outras pessoas. O teu dever é com a dignidade humana que essa pessoa tem. O imperativo categórico determina que nosso dever naquele momento, independentemente dos interesses externos que nós temos, para que nós possamos tratar aquela pessoa como fim em si mesmo, não como um copinho descartável que eu vou deixar você morrer, para eu poder, de alguma forma, ter a minha vingança constatada. Não, esse não é o objetivo. O objetivo é você agir de acordo com o seu dever e salvar o traficante. Porque naquele momento o imperativo categórico, o inquilino da nossa razão diz, age de acordo com o teu dever, age de acordo com o teu dever. E o teu dever é um dever universal, é um mandamento universal que diz, salva-o, porque esse é o teu dever enquanto sujeito, esse é o teu dever ético-moral que vai te conduzir a uma vida autônoma e livre. Esse imperativo categórico, se ligam, é um mandamento, olha só, mandamento da razão. Esse imperativo categórico, que é o mandamento da razão, ele precisa ser universal. Ou seja, ele não é só meu, ele não é só seu, ele é de todos os homens que existem. E esse imperativo categórico, ele promove a dignidade do ser humano, certo? Dignidade do ser humano. Essa dignidade do ser humano é a dignidade que vai me levar sempre a respeitar o outro, independentemente de quem seja o outro e do que ele faça, porque é meu dever moral tratá-lo da melhor forma possível. Por quê? Porque todos os seres humanos devem ser vistos como fim e nunca como meio. Essa é a teoria deontológica, essa é a teoria que nos leva a agir pelo dever, criada pelo grande filósofo alemão Immanuel Kant. Beijo no coração e a gente sempre se encontra no próximo vídeo. Valeu, pessoal!